Vou fazer uma pergunta clara, objetiva e precisa. Tem algum homem aqui? Diz amém. Amém. Não, meu camarada, engrossa essa voz aí. Ué. Tem homem aqui? Amém. Melhorou. Então você se cuida que essa raça está extinta, viu? Confirma mesmo, tem certeza. Está difícil encontrar. Abra todos comigo o Santo Livro, no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes capítulo 17, verso 6, diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Outras traduções dizem, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Até aí, fecha os olhos, vamos fazer uma pequena oração. Pai Santo, mais uma vez nós recorremos a Ti e a Sua graça, cônscios da nossa urgente necessidade de misericórdia. Deus, não permita que isso seja apenas mais uma palestra, mais um evento, mas que haja demonstração do Seu poder e da Sua sabedoria. Oh Deus, salva-nos e seremos salvos, liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Produz aqui homens de verdade, chefes de famílias, cabeças, homens que saibam liderar, Deus, o povo que o Senhor escolheu. Que haja temor e tremor diante da sua santa palavra, Senhor. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um prazer, uma honra estar aqui, ministrando aqui nesse Café dos Homens. Quero agradecer o convite dos irmãos, o presbítero Rafael, que me deu essa honra, esse privilégio de estar aqui. Vocês chegaram, tomaram um café, estão bem alimentados, e estão aqui confortavelmente para ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer também o pastor Erival, que proporcionou esse espaço para o lançamento do meu livro, O Perfil do Verdadeiro Cristão. Ele está ali no final, aqui embaixo. Eu vou estar lá, assinando, se você quiser, depois da mensagem. Esse é um pré-lançamento. O lançamento oficial será amanhã, no culto da manhã, das 11, e no culto das 19 horas, à noite aqui também. E na segunda-feira eu estarei aqui também no Conexão. Estou quase um presbiteriano já, né? Sábado de manhã, domingo à noite, segunda à noite. Quer dizer, então, se você ama a palavra de Deus e tem um pouquinho de paciência comigo, você pode vir aí em todos esses eventos aí. Mas presta atenção, deixa eu ver ali a hora para eu não sair muito do tempo. Na mensagem que eu vou falar, ela é específica para homens, mas as mulheres que estão presentes vão poder usar elas para os seus maridos. Então, fique tranquila. Antes de nós darmos andamento na mensagem, eu vou citar aqui alguns números. E você vai armazenando essas informações na sua mente, para você ver onde eu vou chegar. Preste muita atenção. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na resolução número 175, no dia 14 de 5 de 2013, ele aprovou o casamento homoafetivo, a união homoafetiva. Só em São Paulo foram feitos, em 2013, 701 casamentos homossexuais. Então, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 14 de 5 de 2013, aprovou em cartório o casamento homossexual, a união homoafetiva. E naquele mesmo ano, só na cidade de São Paulo, foram feitos 701
casamentos. A revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. 73% dos homens e 64% das mulheres já traíram, já adulteraram os seus parceiros. Em 2011, nós tivemos a maior taxa de divórcio em todo o Brasil. 351 mil divórcios registrados em cartório, legalmente, fora os que não foram registrados. Em um único ano, tivemos quase 500 mil de divórcios em todo o Brasil. Há 2 anos atrás, saiu que o número da união estável aumentou 300%. O que é união estável? As pessoas que unem sem o compromisso do matrimônio. 300% aumentou o número da união estável. Há 3 anos atrás, um parlamentar alemão, ele estava pleiteando junto ao parlamento para descriminalizar a pedofilia. O que é isso? Significa que se um adulto, um homem de 40 anos, abusar uma criança, ele não pode ser preso. Descriminalizar a pedofilia. Um homem de 40 anos pode ter relações com uma criança e não ser preso. Só no Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Desde que eu comecei a pregar essa mensagem, 40 crianças já foram abusadas. A cada 10 minutos, 40 crianças no Brasil são abusadas sexualmente. Se você se lembrar, aqui, prefeito dessa cidade, ele quis abolir o Dia dos Pais, Fernando Haddad. Agora não é Dia dos Pais, nem Dia das Mães, é Dia do Cuidador. Afinal de contas, pode ter crianças que têm 2 mães, pode ter crianças que têm 2 pais. Então, para não constrangê-los, vamos abolir esses dias. Quem aqui um dia, em sã consciência, sonhou um dia que tal coisa seria possível? Que o Dia dos Pais poderia acabar, o Dia das Mães, por conta de uma ideologia maldita, por conta da explosão homossexual. Pois é. No mesmo estado, São Paulo, queria também se tirar o sexo dos banheiros das escolas estaduais. Banheiros unissex. Uma criança chegou em casa, de 10 anos, uma menina, chorando, tinha feito xixi na calça. E a mãe perguntou o que aconteceu. Mãe, é que na hora do recreio, eu fui no banheiro das meninas e estava cheio de meninos. Uma comissão ligada à presidência da República, da ex-presidente, estava patrocinando a cirurgia de mudança de genitália para menores de 18 anos, feita gratuitamente pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Você entendeu? Significa que se um menino de 15 anos quiser remover a genitália, quiser se tornar uma menina, ele pode ir até o SUS, fazer gratuitamente, antes de completar 18 anos, sem que os pais aprovem. Novela Babilônia, no primeiro capítulo, Natália Timberg, de 85 anos, dá um beijo na boca de Fernanda Montenegro, de 85 anos. São Sebastião do Paraíso, uma cidade próxima, 70 quilômetros da minha cidade. A mãe foi corrigir a lição de casa de um menino, uma criança de 9 anos. Quando ele está corrigindo as lições, tinha uma lição que ele não queria deixar ela corrigir. Ele insistiu. E o menino começou a chorar. 9 anos. O que foi, meu filho? É que a professora passou uma lição de casa um pouco estranha, mamãe. O que foi? Ela disse para nós, todas as meninas da classe vão beijar 3 meninos na boca e 3 meninas. E todos os meninos da classe vão beijar 3 meninas na boca e 3 meninos.
e contar para mim depois, para ela, professora, qual experiência foi melhor, qual deles gostou mais. Isso são apenas a ponta do iceberg. Se eu ainda poderia citar o kit gay nas escolas, que trazia um vídeo de um menino chamado Ricardo, que gostaria de se chamar Bianca, e gostaria de ter o direito de usar o banheiro feminino, deixar o cabelo crescer, um homem. Se você vê as cartilhas do ensino fundamental, que os jovens trazem na minha mão, lá na igreja, para crianças de 6 a 10 anos, e de 10 a 15 anos, ensinando a cópula, ensinando sexo anal eu estou te dizendo, cartilhas ensinando essa coisa absurda. Você deve ter visto na internet aquela foto do fazendeiro solitário, e é uma foto de um fazendeiro dando milhos para galinhas, e as galinhas tendo o desenho das galinhas, que elas foram violentadas, estupradas por aquele fazendeiro, e sendo distribuído em rede pública. Agora saiu uma cartilha de uma menina, de um rei, que se apaixona pela filha, e pede a filha em casamento, e sendo distribuído, cartilha, escola, do ensino fundamental e médio, ensinando incesto. Se eu sair um pouquinho do sério e me revoltar, você me entende, é que eu não consigo ficar passivo diante dessas atrocidades, para crianças. Marxismo cultural está sendo difundido aí nessas escolas. Trouxe um jovem que está fazendo letras, na faculdade franca, letras. E a professora estava ensinando ele, porque o aluno, quando começa a fazer letras, ele já pode licionar. E a professora dele dizendo, quando você for licionar, você não pode ensinar gênero, tá? Está aqui comigo, jovem, veio aqui ajudar nos livros. A criança tem que ser o que ela achar que ela é. Se ela achar que ela é homem, você não pode dizer, você não é homem, você não pode conhecer, você é menina, mocinha, você é menina. Aí ele levantou a mãozona na sala. Não, está errado. Não, você não pode definir a sexualidade, o gênero. Isso é relativo, a criança que define o que ela quer ser. Aí ele respondeu, então quer dizer que se ela quiser achar que ela é um cachorro, eu posso deixar? Aí a professora, não. Aí ele perguntou, por quê, professora? Não, porque ela não é um cachorro. Então ela também não é um homem, e eu não vou deixar ela achar que ela é um homem. É claro que ele se levantou porque ele tem valores cristãos. Agora a maioria esmagadora de alunos não tem valor nenhum, vai seguir isso. Esses números apontam para onde? Aonde eu quero chegar com essas estatísticas? Notem que elas todas têm algo em comum. Notem, pense um pouquinho. Todos os dados que eu dei, desde o divórcio, pedofilia, ideologia de gênero, esses números apontam para uma instituição. Todos têm em comum a família. O alvo ideológico desse sistema é destruir a família, fragmentá-la, desconstituí-la, arrasar com ela. O alvo ideológico de quem? Quando você vê esses números, você nota que tem uma mente por trás disso. Tem estratagemas. É uma mente inteligente que está por trás desses órgãos, dessas leis e dessas mentes corruptas. Satanás é o diabo. Ele está por trás disso aqui. Por quê? Qual é o alvo ideológico do diabo? As famílias, isso aqui está claro. Quando essas leis são inseridas na sociedade, aprovadas, propagadas, disseminadas, isso destrói a família, descaracteriza a família. Por que o diabo tem como principal alvo a família? Porque a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe.
É o principal órgão que compõe uma sociedade. É o sustentáculo, é o grande pilar de uma nação, de um Estado. De maneira que se você destruir, descaracterizar a família, você tem uma família fraca, dividida, corrompida. Você tem uma nação fraca, um Estado fraco, uma igreja fraca. Satanás, sabendo disso, ele vai minar, bombardear este grande pilar, essa principal célula, porque o desejo dele é destruir a sociedade, é destruir a igreja, é destruir a civilização. E como ele vai fazer isso? Ele vai atacar a família. E você não pode estar alheio quanto a isso. Meu irmão, o meu filho tem 4 anos e meio de idade. Quer escandalizar? Nunca viu televisão até hoje. Vai fazer 5 anos em outubro. Porque eu não consigo conceber a ideia de uma criança inocente pura consumir tanto lixo e tanta violência. A mente de uma criança, isso não é Bíblia não, você falar que eu sou legalista radical. A psicologia diz que uma criança até 5, 6 anos não pode ver TV porque ela não sabe diferenciar a realidade da fantasia. Tem nada a ver com Bíblia. Você acha que um menino de 5 anos está pronto para estar exposto a estrangulamento, estupro, adultério, chacina, tripa para fora? Que é isso que a televisão passa. Estou tentando proteger. Claro que eu não vou criar meu filho numa bolha, e depois que ele sair, ele morre infectado pelo ar. Mas eu vou dosando conforme o crescimento dele, conforme a formação dele, para tentar proteger essa criança. Agora, onde eu quero chegar? Note, viu todos esses números? Esse é o grande alvo do governo, de Satanás e da sociedade moderna. Agora, como nós cuidamos da família? Como você protege a sua família? Eu tenho pregado aí sobre Apocalipse capítulo 3, da besta, que é o sistema do anticristo que se manifestará. E ele vai promover perseguição e etc. E todo mundo diz, mas o anticristo escatológico pode demorar. Sim, ele pode demorar, mas Paulo nos Tessalonicenses diz assim, mas o espírito da iniquidade já opera, o mistério da iniquidade já opera. A besta ainda não encarnou, o anticristo não encarnou no homem, mas o espírito dele já opera. Aonde? Opera na cultura, na sociedade, nos canais de comunicação, essas ideologias, tudo que você vê já é o espírito do inferno operando. E qual é o principal propósito dele? Esmagar a igreja, corrompê-la, destruí-la, persegui-la. E como nós protegemos as nossas famílias desse sistema, desses números, dessa onda ideológica? Se a família é o principal órgão que compõe a sociedade, é a principal célula, existe um membro que é o principal membro dentro dessa principal célula, família, o homem, a figura masculina, o homem, o pai, o esposo. Agora eu vou te dizer qual é uma das causas da família estar indo à bancarrota. A ausência de homens na sociedade. O homem é o principal líder, porque ele foi feito, na ordem da criação, ele foi feito primeiro, depois a mulher. Deus deu o governo da terra para ele, o governo dos animais para ele, o governo da mulher, a liderança, o sacerdócio do lar, para o homem. A figura do homem é o principal responsável pela família. De sorte que se eu tenho uma família fraca, dividida, eu tenho um Estado, uma nação fraca. E se eu tenho um homem fraco, um homem sem liderança, um homem corrupto, eu tenho uma família fraca. Porque ele é o cabeça dessa célula, da mulher e dos filhos. Ele é o líder da mulher
e dos filhos. Efésios 5, Paulo trata isso claramente. Vós mulheres sujeitais ao vosso marido, porque ele é o cabeça. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim mulheres sejam sujeitas em tudo a vosso marido. Cabeça fala do quê? O homem fala da condução, é o homem que é o responsável por conduzir. Como Cristo, como cabeça da igreja, conduz a igreja, dirige a igreja, impulsiona a igreja. O homem é responsável por conduzir como cabeça a mulher, os filhos. Por que eu abri em Juízes? Presta atenção. Naqueles dias, quais dias? O dia dos juízes. Não havia rei em Israel. Por conta disso, olha o resultado. Cada um parecia o que fazia melhor. Cada um fazia o que parecia melhor aos teus olhos. Presta atenção. O período dos juízes foi o pior período de Israel. Foram 350 anos de apostasia, paganismo, sincretismo, idolatria. Foi um período de escuridão. Foi o tempo das trevas de Israel. Juízes, ok? Um dos piores períodos. Qual a causa? Qual a causa? O texto que eu li. O texto-chave do livro todo é este. Não havia rei em Israel. O que é isso? Não havia governo, não havia liderança, não havia uma monarquia. O que existia era anarquia, o grego narquia, quer dizer governo. O alfa de negação, não, sem narquia, sem governo. Então, por não ter governo, aquele povo se perdeu, se corrompeu, se afundou num caos. Aqui não haver rei significa não havia figura masculina, liderança. Tem um texto em Crônicas que faz menção desse tempo aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Não sei se eu notei aqui. O que diz? Mas eu sei de cor. Naquela época não havia sacerdote que ensinasse a lei. Está fazendo menção de juízes. Então, por conta de não haver liderança, o país se perdeu. Queridos, este texto encaixa exatamente com a crise que estamos vivendo, porque a nação está perdida, porque as igrejas estão perdidas, porque a família está sendo destruída. Falta de referencial masculino, falta de liderança masculina, falta de um pai, falta de um marido, falta de um chefe no lar. Por essa razão. Uma matéria em um jornal inglês, uma jornalista em Londres disse assim, quando estava acontecendo aquela onda de ataques sexuais contra as mulheres na Alemanha, França, Londres, dos refugiados da Síria. Não foi isso, a Europa toda foi assediada pelos refugiados da Síria, e por conta disso estavam muçulmanos no meio. E o que aconteceu? As mulheres alemãs, inglesas, francesas estão sendo violentadas, roubadas, hostilizadas, estupradas. Essas mulheres saíram na rua, lá na Europa, para protestar. E elas não protestaram contra os muçulmanos, os estupradores. Não protestaram contra os sírios, contra os estrangeiros. Protestaram contra os homens. Nosso problema não são os refugiados. O problema da nossa nação é que não existem homens para nos proteger. Não existem homens na Alemanha, homens na França, homens na Inglaterra. Homens que protejam seus lares. E ela dizia, o protesto dizia às mulheres, os homens estão agindo como mulheres. O parlamento está agindo, os homens estão agindo como mulheres. E eu vejo que está acontecendo a mesma coisa hoje. Falta homens, falta líderes. O que você tem hoje é sujeitos omissos dentro do seu lar. Terceirizam a educação dos filhos.
terceirizam o discipulado dos filhos, eles não oram com os filhos, não leem a Bíblia com os filhos, não educam os filhos, não disciplinam os filhos, não tem lazer, entretenimento com os filhos, não tem afeto, beijo, carinho, abraço. É o professor de natação, é a escola secular, é o judô, é o balé, é essas pessoas que estão educando os seus filhos. Por essa razão, meu irmão, você não conseguirá proteger sua família. Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Essa ideologia vai continuar propagando bullying, ideologia de gênero, união homoafetiva, canais de comunicação. Nós todos estaremos aqui nesse mar de corrupção. Agora, qual a maneira de proteger? É o sacerdote, é o pai, é o marido, treinar sua família, proteger sua família, guardar sua família dessas coisas. Falta de homens. Não tem homens. A mulher hoje tomou o lugar. Aí você vai dizer, é culpa do movimento feminista. Sim, o movimento feminista tem uma parcela. Mas em uma casa, que o camarada não faz nada. É um frouxo. Só trabalha, chega em casa, põe um prato de comida desse tamanho para ver Palmeiras e Corinthians. Ele não sabe fazer mais nada. A mulher educa, a mulher discipula, a mulher leva, a mulher traz, a mulher provê. Hoje ela é provedora, hoje ela é educadora, hoje ela faz tudo. E ele, o que ele faz? Nada. Muitas vezes é um pamonha, um panaca, frouxo. É verdade. Por conta dessa cultura, querida, essa cultura está desmasculinizando o homem. Está afeminando, estão tirando a voz ativa do homem. Estão tirando a virilidade. Eu não estou falando machismo, grosseria. Eu estou falando que Deus fez o homem com virilidade, macheza, liderança. Estão tirando isso do homem, estão calando a boca dele, estão afeminando ele, desmasculinizando. É só ver como é que o homem se veste hoje. Ele é sensível, tem que fazer terapia. Sensível. Cuidado, não fala alto com ele. Quando ele chegar em casa, não conta os problemas para ele. Ele usa aquela calcinha apertadinha, com cintura baixa, com o cofrinho de fora, aquele cabelinho dele, aquela coisinha boiolês, sabe? Tadinho. Meu Deus do céu. Não decide, não lidera, não provê. As mulheres, você vai ver o índice de aprovado nas universidades, nos vestibulares. Mulheres. Os cargos públicos, quem mais ocupa? Mulheres. Os cargos de mais importância? Mulheres. As mulheres estão dominando. Pessoas que falam línguas? Mulheres. Mas não é porque elas assumiram a liderança, é porque incompetência por parte dos homens. O homem quer estudar, o homem quer se esforçar, o homem não quer liderar, o homem não quer trabalhar. Querido, antigamente, os nossos referenciais masculinos eram Clint Eastwood, Charles Bronson, Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Hoje o seu referencial é Justin Bieber. Meu filho, eu sou do tempo que homem apagava charuto na língua, camarada. É macho, rapaz. Hoje tem um problema na porta de casa, uma baguncinha. Aí ele fala assim, meu amor, vai lá. Sabe o que é o pior? Ela vai. Sabe o que é o pior ainda para a tua vergonha? Ela resolve. Aí ele chega, falei que você ia dar conta. Meu Deus do céu. Precisamos voltar a ser homens. Davi, olha que coisa estupenda, a Bíblia não erra, Deus não erra. Davi está velho. Salomão vai subir no trono. 2 Reis 2:2, depois você confere. Ele vai herdar simplesmente o maior trono da época, a maior nação, o maior império, Israel, aquele colosso que Davi construiu. Davi vai dar conselhos a ele, ele tem entre 16 e 18 anos ali. Ele vai dar vários conselhos. Imagina quanto conselho você não vai dar para o substituto de Davi, o rei de Israel. O primeiro conselho que Davi dá para Salomão é de Salomão, sê homem. Pode ler lá, você não vai acreditar. Sê homem. Podia falar, ora, jejua, recita a Torá, faz... Não. Salomão, seja homem. Por que será que Davi disse? Ele disse assim,
Salomão, você vai ser pai. Sim, eu vou ser pai. Você vai ser marido? Sim, eu vou ser marido. Você vai ser um monarca? Sim, você. Você vai ser um chefe de estado? Sim. Você vai ser um sacerdote? Sim. Você vai ser um escritor? Sim. Para ocupar todas essas posições, você precisa ser homem. Sua mulher não precisa de um menino, precisa de um homem. Israel não precisa de um menino, precisa de um homem. Ser homem. Vocês, pais, parem de treinar seus filhos, tratar seus filhos como moças. Vocês treinam os filhos para ser mulheres. Todos delicados, todos... Que é isso? Antigamente, o que o pai fazia? Pegava o menino com 11, 10 anos, o menino ensinava ofício para o menino. No tempo antigo, era criado no cabo da enxada, é assim que falavam. Treinem seus filhos para serem homens. Mães, treinem suas filhas para serem mulheres. Há uma crise na liderança masculina. Você não encontra homens. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós estamos com as profecias se cumprindo. A volta de Jesus, a ascensão de um governo totalitário, a ascensão de um líder totalitário, o anticristo. Está tudo aí os rumores. Está tudo bem. Suponhamos que isso não seja para agora. O anticristo escatológico demore mais um pouco. O espírito dele já opera. A ideologia de gênero está aí, o marxismo cultural está aí, o ecumenismo está aí. Nossas crianças não tem como, vamos estudar onde? Em Marte? Vão ter que estudar aqui, vão ter que acessar a internet, isso está todo contaminado. Suponhamos que tem uma onda de 200 metros de altura vindo contra São Paulo, ela está 2 horas, a guarda costeira avisa, não tem como se evacuar a cidade nesse tempo, possível. O que o bombeiro vai fazer? O que a guarda costeira vai acenar o bombeiro? Treina os cidadãos. Treina. Os bombeiros vão vir, colete salva-vida para a população, bote inflável, vamos refugiar nos montes, nos prédios altos. Treine a população, capacite para ela suportar o tsunami. Não tem como evitar, não tem como parar a onda, e não tem como sair. Vamos treinar. Aí o que acontece? A onda vem, e as pessoas com bote, colete e tal, nos montes, superam, suportam e saem vivas. A onda são as profecias, a corrupção, a ideologia de gênero. A população é tua casa, tua família. Não tem como evitar o mal de se propagar, ele continuará. Não tem como você fugir desse mundo, você está aqui. Agora, o bombeiro que vai dar o treinamento é o pai, é o marido, que vão treinar, que vai treinar sua esposa e filhos a não negar o Senhor, a serem homens e mulheres honestos, santos e de valores absolutos. É papel da liderança masculina. 1 Timóteo 5,8 é claro. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, está falando para o homem, para o presbítero, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 3, 1, 5, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, pulando, que governe bem sua própria casa, tendo filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Veja só os aspectos da liderança, meu querido. Isso é todo reportado para o homem. Então eu disse aqui, eu dei aqui números, estatísticas da corrupção moral e degradante na sociedade. Diz que aqueles números apontam para uma instituição. Esta é a família. Diz que tem uma mente por trás disso. O alvo ideológico de Satanás, a família. Disse a causa. Por quê a família? Porque é o principal órgão da sociedade. Conseguindo destruir a família, ele destrói a sociedade. Disse que, como protegemos então esta instituição que é alvo do inimigo? Se ela é o principal órgão da sociedade, existe um membro que é o principal componente dela, a figura masculina, pai e marido. E disse que estamos vendo uma crise na liderança masculina. Há uma crise. Esta é uma das razões das famílias estarem desprotegidas. Como evitar? O homem
assumir o seu papel. Agora eu vou encerrar dizendo, como ele assume o seu papel? Como eu contribuo para a minha família? Presta atenção, talvez você nunca ouviu isso que eu vou falar. Como eu protejo? Como eu exerço o meu ofício de pai, de marido? Como eu protejo a minha família? Biblicamente, existem 4 características do homem bíblico. Se você cumprir as 4, você está protegendo sua família, ok? Se tem algum homem aqui, ele tem que ocupar essas 4 posições bíblicas para proteger a família, ok? Se você ocupar essas 4 posições, você cumpre o seu papel bíblico, protege a sua família. Quais posições são essas? O homem tem que ser sacerdote, profeta, provedor e protetor. Sacerdote, profeta, provedor e protetor. Vamos lá. Primeiro, o sacerdote. O homem deve ocupar, exercer o ofício do sacerdote para com a sua família. Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote é aquele que representa o povo de Deus diante de Deus. É aquele que pega as necessidades do povo e as apresenta diante de Deus. É o intercessor de Israel. É o que oferece sacrifícios a Deus por Israel. É o que julga as causas de Israel. É o que coloca o fardo de Israel nos lombos e vai a Deus suplicando por perdão, misericórdia e graça. Função do marido é ele quem apresenta, quem representa a sua família diante de Deus. Ele é o intercessor da família. Ele é o responsável, presta atenção, pela vida espiritual da família. Para isso, ele deve ser um homem espiritual. Um homem que tem comunhão com Deus. Um intercessor. Ele pega os pecados dos filhos e ele vai diante de Deus. As falhas dos filhos, ele intercede, chora diante de Deus. As falhas da mulher, e apresenta diante de Deus. É o tipo de Jó. Veja Jó 1,5. Sucedia, pois, que decorrido o turno des dias, de seus banquetes, enviava Jó e os seus, e santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos. Porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. O que Jó fazia? Acordava de madrugada, ia até o altar oferecer sacrifícios pelos filhos, porque pensava, podem ter pecado. É um homem que coloca diante de Deus as necessidades da sua família. É o intercessor da família. É um homem que chora pelos pecados dos filhos, os filhos desviados, pelos problemas conjugais, pela crise financeira. É o que pega os problemas da família e vai diante de Deus. Ele é o mediador, ele é a ponte, ele é o elo que liga a família. Você é o sacerdote do teu lar. Você é o intercessor dioturnamente da sua família. Segundo, o profeta. Se o sacerdote é aquele que vai diante do povo até Deus, o profeta é o que vai diante de Deus para o povo. Qual a função do profeta no Antigo Testamento? É aquele que ia até Deus em jejum e oração e recebia a mensagem e comunicava para o povo. João Batista no deserto, e veio a palavra João Batista quando esse estava no deserto. Aí ele chega lá e prega o batismo do arrependimento. Jeremias, Isaías, vai diante de Deus, recebe iluminação, recebe a palavra e comunica com o povo. É dever do marido se debruçar neste livro, buscando uma palavra, buscando a vontade de Deus, estudando as Escrituras e depois comunicar à família. É responsável do pai e marido discipular seus filhos, pregar para os seus filhos, levar os seus filhos à conversão. É dever do pai e do marido ensinar a mulher, a esposa, a palavra. É aquele homem que se debruça nesse livro em lágrimas. É aquele homem que vai em oração. Deus, eu preciso de uma direção para aquele filho, para aquela causa. Eu preciso, Senhor, das Escrituras. E ele vai. E quando ele se satura, quando Deus fala com ele, ele vai e comunica à família. Queridos, escola dominical, discipulado, grupo de apoio, reunião de irmãs, nada disso
substitui o culto no lar, a função do pai em educar os filhos. Nada. Quando Deus deu a lei para Israel, Deuteronômio 6 fala que ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua força, todo o seu entendimento. E estas palavras, está falando com o pai, não é com o professor de escola bíblica, seminarista. Pai, estas palavras falarás teus filhos, as inculcará, aqui ó, assentado ao redor da mesa em tua casa. E indo e vindo pelo caminho, é dever dos pais, do marido, ir até Deus, em estudo das Escrituras, das doutrinas importantes, dos temas fundamentais, em oração, até que ele se sature e comunique a palavra aos seus filhos. Gente, a coisa mais normal é filho de pastor desviado, filho de presbítero, filho de crente. O que é aquilo? Cheio de tatuagem, drogado, cheio de filho no mundo. Sabe por quê? Porque eu acho que o pastor, o presbítero, crê que converte por osmose, crê que já vem no pacote. Querido, quando o teu filho, querido pastor, nasce ali uma alma condenada, que tem que desenvolver a salvação dele. Então o primeiro presente que o pai pode dar para o filho é o que eu estou tentando dar para o meu, não tenho idade da razão ainda. Primeiro presente, a primeira contribuição é dar ao seu filho o Evangelho. O Evangelho, diga quem é Deus, diga quem é Cristo, o que fez por Ele, diga quem é Ele, que pecados ele tem, que Ele precisa de um Salvador. E apresente a oferta da salvação, da graça. Terceiro, provedor. Provedor. Primeiro sacerdote, profeta, provedor. Quando Adão pecou, Deus falou o que para ele? Do suor. Mas do suor de quem? Que ele falou de Eva? Então por que quem provê na tua casa é tua mulher? É do suor do teu rosto, não é do rosto da tua mulher. Cuidado. Não sou contra a mulher trabalhar, não sou contra os dois trabalhar. Mas peraí, camarada, se você assumir uma família, a figura aqui do provedor é José do Egito. Lembra a fome em todo mundo? E José estocou o trigo, ele vinha e provia para os povos a comida. O homem tem que ser capaz de suprir financeiramente a sua família naquilo que é necessário: alimento, moradia, educação e vestuário e a parte médica. O homem tem que ter competência para prover os recursos necessários para dar uma vida digna. Não estou falando luxo, conforto, essas coisas não. A gente começa junto e vai criando com o tempo, não estou dizendo disso. Mas o homem tem que ter competência para trabalhar e dar à mulher e aos filhos o suficiente para o seu sustento e o seu conforto. Hoje que eu estou vendo, a mulher trabalha mais que ele e ganha mais que ele. Ah, pastor, mas você sabe que é querido? Vai estudar, vai fazer curso, vai se especializar na sua área, para que você dê uma vida digna. Não é dever da sua mulher. A sua mulher tem que cuidar dos filhos, da casa, da vida devocional, dos meninos. Agora é dever seu prover a eles moradia, vestuário, comida. Ah, mas está difícil o mercado. Sim, trabalhe mais, aperfeiçoe, se gradue, desenvolva mais talentos, para que dê o necessário a eles. Quarto e último, é o protetor. O que é o protetor? Olha só, é aquele que se coloca entre a sua família e aquilo que ameaça a sua família, quer físico, quer espiritual. Entendeu? Aqui está a família e aqui está a ameaça de perigo, físico ou espiritual. O protetor é o que se coloca no meio, entre a sua família e aquilo que pode ameaçá-la, seja físico e espiritual. Lembra? A figura que é Moisés, quando foi pegar água ali no poço em Midian. Veio uns pastores que foram molestar as filhas de Jetro. Moisés entrou na frente e dá-lhe cajadada. Figura do protetor. Essa aí está difícil, hein?
Não, sabe o que eu faço com os jovens lá, pastor Ricardo? É você mesmo com essa barbona aí, né? Sabe o que eu faço com os jovens lá? Eu cuido de alguns jovens lá. Eu comprei lá para minha casa um supino, barra, peso. Eu olho a mãozinha, está muito lisinha, meu camarada. Paga 50 flexão aí, vai. Vamos! E dou pescoção. Agora vamos para a barra. Sabe? Troca a lâmpada, toma choque, troca botijão de gás. Vai, faz coisa de homem, rapaz. Aí que chega lá assim, sabe? Ei, meu filho do céu. Que mulher que vai casar com uma marmota dessa? Aí sabe o que está acontecendo lá? Tem uns já matriculando no jiu-jitsu, outros no muay thai, outros... Isso mesmo, vira homem, camarada. Não é só oração, jejum, não. Vai ter hora que você vai ser abordado. Meu amigo. Eu conheci um pregador, eu não posso falar o nome dele, está sendo filmado. Sabe o que ele falou? Se ele pegar alguém molestando a mulher, os filhos dele, ele cata esse camarada, ele mata. E disse assim para mim, e não me arrependo. Protege a tua família. Seja homem. É aquele que se coloca, se é demônio ele enfrenta, se é homem ele enfrenta, mas a família dele não vai ser tocada. É o frouxo do Davi. Olha Davi, o monarca, o escritor, o poeta, o líder de estado. Pai horroroso, marido péssimo. Olha o que aconteceu na casa de Davi. Vamos pegar 1 Samuel 30, Ziclag, estava o Davizão, no seu cavalo branco, cheio de medalha, enfrentando exército. Quando ele volta, cadê a mulher e os filhos? Amaleque deu com ímpeto, levou escravas, mulheres e filhos. Não estava lá para proteger. Você tem que estar lá atuante. Você tem que estar próximo. Você se coloca ali na brecha. Forças espirituais. Você que enfrenta forças físicas. Você não permite. Você vai na aula do seu filho, na reunião. Você está presente com eles. Meu irmão, quando eu viajo, porque foi me incumbindo esse ofício, meu irmão, meu coração sangra, e a oração que eu mais faço, Senhor, eu saio, mas guarda a minha casa, não deixe de acontecer de algo ocorrer lá, e eu não estiver lá para preparar, para protegê-los. Você deve ser este homem. Queridos, vamos vencer essa crise na liderança masculina, vamos ocupar esse papel que Deus nos deu. Está aí, as famílias sendo agredidas, sendo alvo do inimigo, mas Deus colocou você, homem, para ser chefe dessa célula, dessa instituição sagrada. Tome as rédeas da tua casa a partir de hoje, discipule, ore com teus filhos, leve-os à conversão, proteja-os, dê afeto, beijo, abraço, carinho, cuide da tua mulher, se a sua mulher está sem amparo, Satanás vai tentá-la aí. Lembra quando está ali, Gênesis 1, cria tudo, maravilha, céu, luz, estrela, animal. Gênesis 2, maravilha, quadro lindo. No capítulo 3, aparece a serpente. Apareceu lá. Aí quem ela picou? Eva. Onde estava Adão? Onde estava Adão nessa hora? Para protegê-la. Deus guarde você da serpente no trafegar pelos corredores da sua casa, entre os seus filhos, entre sua esposa, e você não estiver ali para defendê-los. Meu irmão, esqueça esse negócio de ganhar o mundo e perder tua casa. Não faça isso. Não faça isso, você é responsável pela tua casa. Isso alguns heróis da fé deixaram a desejar. John Wesley, por exemplo, teve uma família conturbada. Alguns deles tiveram muito problema. O próprio Billy Graham. Nós não podemos fazer isso. Por isso que eu gosto muito do Paul Washer. Quando ele está viajando de avião, senta alguém do lado dele, ele está lendo ali um livro de grego, aí eles perguntam para ele, conversando, qual que é a sua profissão, o que você faz? Aí ele, sou marido. Marido? Eu sou marido. Tudo bem, mas além de marido, sim, o que você faz? Ele, sou pai. Você é pai? Tá, além de marido e pai, o que você faz? Quando tenho tempo eu prego às vezes. Vamos ser assim, vamos cuidar dos nossos lares. Amém? Fique de pé para fazermos uma oração.
Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você vai orar por você mesmo, homem, para Deus te dar dignidade, maturidade, graça, competência e, sobretudo, um espírito de liderança. Senhor Deus, eu apresento esses homens. Quem sabe daqui não sai um avivamento, Senhor. Quem sabe daqui não sai homens de Deus que vão instruir suas famílias nos seus caminhos. Levanta sacerdotes, profetas, provedores e protetores. Homens que abracem a causa da família. Homens que defendam com unhas e dentes os seus lares. Ensina a eles, Senhor, discipularem suas casas. Ensina a eles serem intercessores dos seus lares. Ensina-os, Deus, protegê-los, dá força, ousadia. Tira a covardia deles. Dá a eles também recursos para prover o necessário às suas famílias, Senhor. Oh Deus, resgata, Senhor, a masculinidade do homem. Resgata a virilidade, a liderança oriunda do homem, Senhor. Salva nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas, Deus. Em nome de Jesus. Amém.